Senhor, meus amados irmãos do canal. Hoje eu quero trazer um estudo da palavra do Senhor que é muito edificante para nossas vidas espirituais. E vai ser muito edificante com toda certeza para todos nós, em nome do Senhor. Eu quero trazer, meus amados irmãos, o estudo das cartas das 7 igrejas da Ásia. Eu quero trazer esse estudo, as cartas das 7 igrejas da Ásia, e está lá no capítulo 2 de Apocalipse, né? Então aqui nós vamos já estar lendo a primeira carta da igreja de Éfeso. Nos diz assim a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras. Vamos ler do versículo 2 em diante, né? Vamos ver aqui o versículo. Louvado seja Deus. Eu sei as tuas obras. Versículos 2 em diante nos diz assim: eu sei as tuas obras e teu trabalho, e a tua paciência, que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentiroso, diz a palavra do Senhor, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele fala, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. O amor, a sinceridade a Deus e a Jesus Cristo. A sua primeira caridade, o amor, a sinceridade a Jesus e a Deus e a obra do Senhor. O amor ao próximo, o apoio e a ajuda aos necessitados. Esta igreja, meus amados irmãos, ela estava com falta da primeira caridade, das primeiras obras, da fidelidade a Deus, do temor, da obediência, da sinceridade para com as coisas de Deus. Então esta igreja o Senhor estava cobrando, né? Porque ela tinha deixado a sua primeira caridade. Mas o Senhor, Ele ainda falava, né? Que Ele ainda estava a favor desta igreja por um lado, porque eles não estavam tolerando as obras dos nicolaítas, né? Os nicolaítas eram aqueles adeptos, pessoas adeptas de Balaão, pessoas que concordavam com a doutrina de Balaão, concordavam com a doutrina de Jezabel, pessoas que concordavam com a imoralidade dentro do templo de Deus. Então nós podemos ver que em nossos dias, meus amados irmãos, tem acontecido isso também. Muitas pessoas, eles têm concordado com o pecado dentro da igreja, com a imoralidade sexual dentro da igreja, com as pessoas andarem de qualquer maneira e estarem em cima dos altares com roupas indecentes, chamando a atenção, mulheres chamando a atenção de homens, homens chamando a atenção de mulheres com aquelas roupas apertadas, roupas coladas no corpo, estão ali fazendo tudo aquilo que entristece os olhos do Senhor, coisas promíscuas que entristecem os olhos do Senhor e que causa vergonha ao Evangelho do Senhor Jesus. Esta é a doutrina dos nicolaítas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ainda fala: lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Se não te arrependeres, virei a ti e tirarei o teu castiçal de ouro, diz o Senhor. Essa congregação, meus amados irmãos, ela será rejeitada por Deus. O Senhor vai rejeitar esta congregação, ao qual muitos estão pecando contra Deus. Deixaram o seu primeiro amor, deixaram a sua primeira caridade, deixaram o temor, a sinceridade ao nosso Deus. E agora estão vivendo na doutrina, no pecado, né? Na doutrina da falta de amor, da falta de consideração com as coisas de Deus. Porque muitas das vezes, aparentemente, parece ser uma igreja abençoada, mas não tem amor ao próximo, não tem carinho para com o próximo,
não faz a obra social. Muitas das vezes a pessoa está passando necessidade dentro da igreja, uma pessoa passa necessidade, um irmão, uma irmã, uma ovelhinha ali, que é um membro da igreja, está passando por necessidade, mas a igreja não ajuda, o pastor não ajuda. É uma igreja que não tem amor, uma igreja que não tem sinceridade, caridade para com o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E amor não é somente a caridade, ou seja, ajudar o próximo financeiramente. O amor também é demonstrar o carinho pelo seu irmão, pela sua irmã. Hoje a gente não vê mais isso. As igrejas estão em confusão, as igrejas estão em contenda, meus irmãos. Por pouca coisa estão em confusão, com inveja uns dos outros dentro da igreja, né? Deixar o primeiro amor, não tem mais comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, com invejas, com ciúmes, querendo até mesmo ser mais que o seu irmão, ter uma posição maior dentro da igreja, um cargo maior dentro da igreja, querendo ser superior ao seu irmão, à sua irmã, quando Jesus falou que nós temos que ser como uma criança, né? O próprio Jesus, ele usando a passagem bíblica, se não me falha a memória, não lembro se é São Mateus, que ele mesmo pegou ali a toalha e a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E o próprio Pedro, né, ele disse: Senhor, lava-me também o corpo. E Jesus falou: o teu corpo já está limpo, não necessita ser lavado porque já está limpo, mas sim os teus pés, porque o Senhor Jesus, ele estava ali usando como um gesto de humildade com os seus discípulos. Não é que ele quisesse apenas lavar os pés dos discípulos para mostrar que ele era humilde, não, mas ele estava também dando um exemplo aos discípulos para que os discípulos fossem humildes uns para com os outros, que aquele que era superior fosse como o inferior, né? Aquele que era mais superior, que tinha um cargo maior, como Jesus, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava lavando os pés dos próprios discípulos. Então o Senhor deixou para nós este exemplo. Mas hoje a gente tem visto as igrejas, meus amados irmãos, um querendo ser maior que o outro, e é tanta contenda e tanta confusão dentro das igrejas. A falta de amor tem sido grande. Aparentemente parece que está tudo bem, mas não está nada bem, porque por trás de tudo isso, meus amados irmãos, há contendas e confusões dentro da casa de Deus. E nos diz a palavra do Senhor: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Se não te arrependeres, virei a ti e tirarei o teu castiçal de ouro. Essa congregação, né, será rejeitada por Deus. O Senhor irá rejeitar essa congregação, o Senhor irá remover essa igreja do seu reino. Louvado seja Deus. E agora nós vamos para a segunda carta à igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Eu sei também que tens sofrido a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Louvado seja Deus. E Satanás vos porá na prisão, para vos pôr à prova, e serdes tentados. Tereis tribulação de 10 dias, mas continua fiel até a morte. Né? É o que a palavra de Deus está declarando. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui nós vimos, né, que esta igreja, meus amados irmãos, o Senhor achou ela fiel. Não estava dentro desta igreja nada que tivesse entristecendo a Deus, né? O Senhor conhecia as obras, como o Senhor conhece a obra de cada um de nós, e o Senhor conhece a igreja do Senhor a fundo. O Senhor conhece cada obra, cada pessoa, porque nós somos a igreja do Senhor. O povo que está dentro da igreja é a igreja do Senhor. Então o Senhor conhece cada coração, cada pessoa que está ali, como também a igreja do Senhor, ao tudo, em conjunto, né? Então, meus amados irmãos, nós vimos que o Senhor, ele falou: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza. Isso foi falado à igreja de Esmirna, né? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico.
Senhor falou que essa igreja ela era pobre. Era uma igreja que ela não tinha condições financeiras. Muitas das vezes passava dificuldades financeiras. Muitas e muitas dificuldades. Passava tribulação, pobreza, dificuldades das mais diversas. Mas diante do Senhor, ela era uma igreja rica. Diante de Deus, ela era rica. Então, meus amados irmãos, às vezes a pessoa olha um templo muito bonito, muito grande, né? Um templo lindo, e até mesmo com muitas pessoas e muita bênção financeira. E aí nós achamos que Deus está naquele lugar, que Deus está ali só porque a igreja é uma igreja que prospera, só porque a igreja tem um templo muito lindo, tudo é muito lindo ali, os pastores têm um carrão, cada pessoa que está ali são abençoados financeiramente. Nós achamos que Deus está naquele lugar. Nem sempre Deus está ali. Mas a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas não havia pecado nessa igreja. Ela era uma igreja pobre, mas uma igreja que o Senhor achou ela perfeitamente fiel. Então o Senhor falou, eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor disse, tu és rico. Por quê? Porque aquela igreja, ela poderia ser pobre espiritual, ou seja, financeiramente, ela poderia estar passando por tribulação, mas ela era rica espiritualmente, porque o Senhor estava agradado com as obras que ali estava sendo feitas naquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então aqui nós vimos também, meus irmãos, a terceira carta à igreja de Pérgamos. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E reteis o meu nome, e não negaste a minha fé. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, meus amados irmãos, foi um falso profeta, que se aliava a um rei idólatra, né? Esse rei que o persuadia a Balaão colocar maldição sobre o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, ele era um profeta falso, idólatra, né? Porque se aliou com um rei idólatra para praticar pecado e para praticar imoralidade. Então, Balaão, ele se vendeu à vaidade, ele se vendeu à imoralidade, à fama, ao dinheiro, né? E não tinha mais espiritualidade na presença de Deus. E hoje nós temos visto também muitas pessoas desta maneira, né? Eles estão se vendendo ao dinheiro, eles estão na imoralidade sexual, eles já não têm mais temor diante de Deus, igrejas que não têm mais temor diante de Deus, igrejas, pastores, membros que vivem na imoralidade sexual, que vivem na idolatria, idolatrando cantor, idolatrando pregador, né? Colocando ali uma foto bem grande do cantor renomado, do cantor famoso, colocando ali uma foto bem grande com o nome do pregador famoso, né? Que é uma idolatria, e também vivendo na imoralidade. E Deus, ele não está agradado com isso, né? Balaão era terrível, e hoje nós temos visto pessoas que têm seguido também a doutrina de Balaão. Louvado seja Deus. E o Senhor não estava agradado. Ele disse, mais umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Louvado seja o nome do Senhor. Também o Senhor falou que ele estava desagradado com esta igreja, porque lá estava também os nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo que seguia a doutrina de Balaão. Era um grupo de pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, que seguiam a doutrina de Jezabel. Uma seita que contrariava os ensinamentos do início da era cristã. Então, meus amados irmãos, olha que tristeza, olha que situação difícil, né? Os nicolaítas, eles estavam agora também tolerando
a doutrina de Jezabel. Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa. O coração de Jezabel era um coração perverso. Ela se pintou, né, para poder receber o servo de Deus, Jeú. Ela se pintou em volta dos olhos, se embelezou toda, né? Por quê? Porque o coração dela era promíscuo. Ela era uma prostituta, então ela tinha a intenção de atrair aquele homem de Deus chamado Jeú. E agora ela se pinta, se embeleza ali para poder chamar atenção. Hoje nós temos visto muitas mulheres, meus amados irmãos, dentro das igrejas, se embelezando, se pintando, se enfeitando para atrair, né? Atrair os homens, atrair as pessoas ali, né? Para dizer que é mais bonita que a outra irmã, e até mesmo muitas das vezes tem separado casais, casamentos por causa da promiscuidade, por causa da vida promíscua daquela mulher. Uma mulher que só se pinta, que se arruma para atrair os maridos das outras. Meus irmãos, isso é terrível, e isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas que vivem na doutrina de Jezabel, pessoas que vivem pintadas, já não é mais pecado, né? Para essas mulheres, a gente vê até mesmo na internet, mulheres que estão lá dizendo que são profetas de Deus, que são missionárias, mas estão com as suas vidas totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus tem ensinado, porque a palavra de Deus diz que as santas mulheres, que não seja o adorno das santas mulheres, não seja o exterior, mas sim o interior, a purificação do seu coração, do seu íntimo, da sua vida com Deus. Mas não precisa mostrar no exterior a beleza, porque a mulher, a beleza dela, Deus deu por natureza. A mulher já tem a sua beleza por natureza. Então, meus amados irmãos, Jezabel, ela era uma mulher promíscua, mas ela se dizia ser profeta. E hoje a gente tem visto também pessoas que se dizem ser profeta, mas vivem uma vida promíscua, se pintando, se embelezando. Que necessidade tem de uma mulher de Deus ficar se pintando? Pintando o cabelo, pintando os lábios, pintando os olhos, se enfeitando daqui, se enfeitando dali. Que necessidade tem de uma serva de Deus fazer isso? Não é pecado nós estarmos com a nossa roupa arrumadinha, o cabelo direitinho, como tem que ser as servas do Senhor, mas não com vaidades do mundo, né? E Jezabel tinha essas vaidades. E o Senhor não estava agradado com a igreja de Pérgamo, porque havia na igreja de Pérgamo pessoas que toleravam a doutrina de Jezabel, pastores que estavam tolerando. Porque hoje, meus irmãos, nós temos visto pastores tolerando essas mulheres, concordando com essas mulheres em cima do altar. Mulheres que estão com as suas roupas indecentes, com as suas roupas promíscuas, aquelas roupas apertadinhas, coladinhas no corpo, aquelas roupas sensuais, chamando a atenção dos irmãos, e os irmãos estão ali em cima do altar, né, vendo tudo aquilo ali. E essas mulheres, meus amados irmãos, elas vão prestar conta diante de Deus o que elas estão fazendo. E os pastores também vão prestar conta diante de Deus, porque os pastores estão tolerando essas mulheres que trazem a doutrina de Jezabel, subir nos altares e profanar o altar de Deus e a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, nos diz assim: arrepende-te, porque senão virei a ti e pelejarei com a espada da minha boca, e contra aqueles que estiverem praticando tais atos, o Senhor também vai pelejar com a espada da sua boca. O pastor, meus amados irmãos, que tolerar a mulher dessa maneira dentro da igreja, porque aqui está falando a igreja, terceira carta à igreja de Pérgamo. Então a igreja do Senhor tem que ser santa, tem que ter disciplina dentro da igreja. Mulheres promíscuas, mulheres sensuais não podem subir no altar da igreja e nem ser membro da igreja. Ela não pode nem ser membro e nem participar de nada na igreja, porque essa mulher não é crente. Esta mulher é ímpia,
Porque a pessoa que se pinta, que se adorna, usa essas coisas do mundo, meus irmãos, da Jezabel e da pombagira, porque a Jezabel, ela estava possuída pela pombagira. Jezabel estava possuída pela pombagira. É o mesmo demônio que estava na vida de Jezabel, também está na vida dessas mulheres, que se dizem mulheres de Deus, mas que não são. E os pastores que concordaram, com isso, também vão ser condenados e vão sofrer o dano. Louvado seja Deus. Vamos ver a quarta carta à igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maior do que as primeiras. Olha, mas eu tenho contra ti. Olha o que o Senhor está falando. Mas tenho, porém, contra ti. Olha que o Senhor conhece, meus amados irmãos, as nossas obras. O Senhor conhece a paciência, o Senhor conhecia a paciência daquela igreja, o Senhor conhecia a caridade daquela igreja, o serviço daquela igreja, a fé daquela igreja, a paciência daquela igreja, né? E até mesmo as últimas obras daquela igreja que estavam sendo maiores do que as primeiras. Mas o Senhor não estava agradado com pessoas que estavam ali dentro daquela igreja que não estavam fazendo a vontade de Deus. E o pastor estava concordando, o anjo da igreja estava concordando. Olha só, mas tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, acabei de falar em Jezabel, né? O tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Meus irmãos, olha aí. Mulheres que se dizem profetiza, né? Que estão seguindo Jezabel. Jezabel já era morta. Jezabel foi morta lá no Antigo Testamento. E por que o Senhor estava falando ao apóstolo São João, né? Quando São João escreveu essas cartas? Para quem que o Senhor estava falando? Estava falando para as pessoas que estavam ali dentro. E não para Jezabel em si, mas sim para as pessoas que estavam dentro daquela igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel. Quem era Jezabel daquela época? E quem é a Jezabel da nossa época, meus amados irmãos? Jezabel daquela época eram mulheres que estavam vivendo uma vida promíscua, errada, né? Se diziam que eram profeta, como hoje também se diz que são profetas, mas estão ensinando o povo de Deus, ensinando servos e servas do Senhor se prostituírem e comerem dos sacrifícios da idolatria. Porque essas mulheres, elas estão aí na internet, nas igrejas, nos altares das igrejas, e estão ensinando o povo de Deus erradamente. Porque quando uma mulher que se diz ser mulher de Deus, ela se apresenta numa internet, num canal, ou na igreja, está ali sendo filmada, e ela está vivendo uma vida completamente diferente dos padrões bíblicos, está vivendo igual ao mundo, ela não está, por acaso, ensinando aquelas que estão vivendo? Ela está ensinando, porque se ela está pintada, alguém que vê ela pintada vai dizer, eu posso me pintar, a irmã fulana está pintada, a esposa do pastor está adornada, pintada, vaidosa, né? Sensual, eu também posso. A membra vai falar isso? A pessoa que está enxergando esta irmã também vai falar assim, vai dizer, eu posso, porque a esposa do pastor está assim, a esposa do presbítero, do diácono, do evangelista está assim, a missionária está assim, a pastora está assim, porque a Bíblia também não fala em pastora, nem existe pastora na Bíblia, mas as pessoas se fazem pastora, e pior que se fazem pastora, querem ensinar o povo, mas elas não estão ensinando o caminho do céu, elas estão ensinando o caminho do inferno, porque elas estão se pintando, se adornando e ensinando as mais novas que estão chegando a fazer igualzinha o que elas estão fazendo. E está conduzindo essas pessoas ao inferno, meus amados irmãos.
Olha o que nos diz: mas tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha o sacrifício da idolatria. Essas mulheres, elas querem ser bem vistas, elas querem ser idolatradas, elas querem ser adoradas, meus amados irmãos. Cantoras, pregadoras, querem ser adoradas. E por isso elas se adornam, se pintam, para que as pessoas digam como ela é bonita. Meus irmãos, sacrifícios de idolatria. Louvado seja Deus. E nos diz assim: e dei tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. Diz o Senhor que a porá sobre uma cama, e haverá grande tribulação, meus irmãos, para aqueles que se prostituírem com ela. Haverá grande tribulação para esta igreja. Haverá grande tribulação para aqueles que tolerarem ela. Haverá grande tribulação para quem tolerou esta mulher, pastor que tolerou essa mulher, igreja que aceita essas mulheres desta maneira. Haverá grande tribulação para esta igreja, para esta obra, para este ministério, para esses pastores, para esses obreiros, para esses evangelistas que estão ali com os seus olhos, né? Os seus olhos da carne, olhando aquela carnalidade toda ali, aquela sensualidade daquelas mulheres. Esses homens vão ser condenados. Por isso que a palavra do Senhor diz: sai dela, povo meu, porque isso é uma Babilônia, meus amados irmãos. E o Senhor fala na sua palavra: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não ser condenado juntamente com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos estar lendo então a 5ª carta. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos ver a 5ª carta, meus amados irmãos, a carta à igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Meu Deus, aquele povo, meus amados irmãos, da igreja de Sardes, eles viviam de aparência. Eles achavam que estavam vivos, né? Achavam que estavam vivos, mas eles estavam vivendo de aparência. Era um povo que aparentava ser fiel, mas não era. Um povo que aparentava, né, que tinha aparência de vivo, de estar cheios de Deus, mas interiormente estavam mortos espiritualmente, sem temor a Deus, sem comunhão com o Senhor, sem esforço, e já estavam despreocupados com sua salvação. O que dantes para eles era pecado, meus irmãos, agora não é mais pecado. Uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, olha só. O Senhor, Ele estava alertando esta igreja para que este povo que parecia estar vivo, mas estava morto, Ele estava alertando para que esse povo se despertasse. Porque nós temos visto que muitas pessoas, eles aparentam. Eu vejo pessoas na doutrina, pessoas que são irmãs, que estão na doutrina, que estão arrumadinhas na doutrina, né? Cabelo, a vestimenta das irmãs, na doutrina. Mas interiormente, meus amados irmãos, sepulcros caiados, como diz a palavra de Deus. São pessoas que interiormente eles estão mortos espiritualmente, porque a vida deles não condiz nada com aquilo que aparenta por fora. O coração está cheio de ira, o coração está cheio de mágoa, o coração está cheio de maldade. Muitas das vezes abre a sua boca para falar coisas que entristecem a Deus e que entristecem o Espírito Santo. Não tem domínio próprio no seu falar, muitas das vezes falam gírias, falam palavrões, apesar de aparentemente, no seu vestimenta, no seu cabelo, pessoas que não se pintam, pessoas que aparentemente estão muito bem, mas interiormente eles estão como sepulcros caiados. A sua vida é completamente diferente da palavra de Deus.
é somente a aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo, que parecia estar vivo, mas estava morto diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver aqui a carta à igreja, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Vamos ver, meus amados irmãos, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha aí, meus amados irmãos, a igreja, glória a Deus, de Filadélfia. Aqui você pode ver na igreja de Filadélfia, o Senhor não encontrou também na igreja de Filadélfia nenhum defeito, nada que ele pudesse reprovar na igreja de Filadélfia. Então nós vimos que a igreja de Filadélfia é aquela igreja, meus amados irmãos, que tem guardado a santificação do corpo, da alma e também do espírito. Pessoas que verdadeiramente vivem uma vida com Deus, que têm intimidade com Deus, que obedecem ao Senhor, que vivem em obediência tanto por dentro como por fora, vivendo uma vida de amor, de caridade, de sinceridade, de temor a Deus, de obediência à palavra do Senhor. Então era uma igreja que o Senhor não encontrou nessa igreja nenhum defeito que pudesse dizer: eu tenho contra ti que tu fazes isso ou fazes aquilo. Meus amados irmãos, será que nós somos essa igreja? Será que você tem sido essa igreja? Fica essa pergunta. Será que nós temos agradando ao Senhor? Será que nós estamos enquadrados nessa igreja de Filadélfia? Porque o Senhor deixou escrito, meus amados irmãos, essas cartas, não é para os tempos que já passaram, mas para os tempos de hoje. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E se a palavra de Deus ela ficou para nós lermos e pregarmos, é porque o Senhor tem algo para falar conosco através da sua palavra. Então é maravilhoso quando nós podemos nos enquadrar na palavra de Deus, como aqui nessa carta de Filadélfia, Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amados irmãos, é maravilhoso, O Senhor Jesus, Ele está guardando a igreja Filadélfia dos dias de hoje. O Senhor está guardando a minha vida, está guardando a tua vida, se você é uma Filadélfia de Deus. Porque nós sabemos que igreja, meus amados irmãos, é cada um de nós. Nós temos que nos examinar. Não podemos examinar o nosso irmão, mas nós temos que nos examinar a nós próprios para ver como nós estamos na presença do Senhor. Se nós estamos sendo uma Filadélfia de Deus, Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem uma promessa tão maravilhosa, para aqueles que obedecem a sua palavra. No versículo 10 nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Meus amados irmãos, há de vir uma tribulação sobre esta terra. Há de vir uma perseguição tão grande sobre essa terra para os cristãos. Mas aquela igreja Filadélfia, o Senhor vai estar guardando ela debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo. Então é necessário que nós venhamos cada dia examinarmos a nossa vida na presença do Senhor, para vermos se verdadeiramente nós estamos sendo uma Filadélfia de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós estaremos lendo a 7ª carta à igreja de Laodiceia, né? Louvado seja Deus. Olha só, meus amados irmãos. A igreja de Laodiceia nem se fala, né? A igreja de Laodiceia era a pior igreja da Ásia, meus amados irmãos. A pior igreja da Ásia era a igreja de Laodiceia. Olha, vamos estar lendo aqui, né? Que nos diz assim no versículo 15 do capítulo 3. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí, meus amados irmãos, a palavra do Senhor está batendo forte, né? Na igreja, glória a Deus, de Laodiceia. Aqui nos diz a palavra do Senhor que esta igreja, ela se achava rica. Ela também se achava rica, né? Mas o Senhor, Ele disse que essa igreja, ela não era nem fria nem quente. Era uma igreja que ela estava em cima do muro. Era um povo que estava em cima do muro. Um povo que não estava nem totalmente no mundo e nem totalmente dentro da igreja. Um povo que estava dividido. Eles, à noite, iam para a festa mundana. De dia, eles iam para a igreja. Ou de dia na festa mundana e à noite na igreja. Era um povo que eles estavam prestando culto a Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam lá no jogo de futebol. Eles prestavam culto a Deus, mas ao mesmo tempo estavam no bailão. Ah, irmã, mas na época não tinha bailão. Nós estamos trazendo essa palavra para os dias de hoje. Porque no passado havia pecados na igreja de Laodiceia. Mas eram pecados que a gente não conheceu. Mas hoje a gente conhece os pecados de hoje, que está acontecendo neste mundo. Então nós vimos, meus amados irmãos, que era um povo. Nós vimos que o povo de hoje, a Laodiceia de hoje, é um povo que eles adoram a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Porque eles estão adorando a Deus na igreja, mas no outro dia eles estão no futebol, no bailão, no carnaval, na vaidade, nos programas de TV, nas pornografias, na promiscuidade, na vaidade. Enfim, eles estão iludidos com as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo estão falando em Deus. Esta era a igreja de Laodiceia, uma igreja totalmente miserável, né? Louvado seja Deus. Uma igreja miserável. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ela era pobre, muito pobre diante de Deus. Uma desgraçada, uma miserável, uma cega e nua. Ela era cega porque ela não conseguia ver a sua miséria espiritual. E hoje nós temos visto, meus amados irmãos, a cegueira espiritual de muitas igrejas. Cantoras, eu já vi cantoras, meus amados irmãos, que estão lá na televisão, nos programas mundanos, nos programas profanos. As cantoras, as mulheres estão ali rebolando em cima dos palcos e a cantora gospel está lá junto. Está falando no nome de Deus, cantando, louvando a Deus, mas esse louvor não está subindo, porque esse louvor não está sendo para Deus, Deus não está recebendo esse louvor dessa cantora. Mas ela diz que está indo lá porque ela está evangelizando. Não está evangelizando coisa nenhuma, porque ela está no meio do pecado. No meio do pecado. Meus amados irmãos, e muitos eles têm dito, não, mas a luz tem que brilhar nas trevas. Isto é outra coisa. A luz brilhar nas trevas é quando nós estamos andando na rua, quando nós estamos no ônibus, quando nós estamos no mercado, aí nós estamos brilhando nas trevas, porque aonde nós andamos as trevas estão. Mas nós não podemos buscar as trevas para a nossa vida.
Nós não podemos estar lá buscando as trevas. Nós podemos andar nas trevas, porque este mundo é uma treva. Este mundo é um mundo de pecado, de promiscuidade e tantas outras coisas. Nós estamos neste mundo, mas nós não podemos entrar aonde está o pecado. Aonde você vê que ali tem promiscuidade, que tem coisas horríveis, mas hoje os cristãos estão lá. Cantores gospel, né? Pregadores estão indo nesses programas profanos da televisão, estão sendo envergonhados, né? Então são pessoas, meus amados irmãos, que para eles nada mais é pecado. Pode pintar, pode se maquiar, pode prostituir, pode estar no segundo casamento, no terceiro casamento, pode separar da esposa do esposo e casar de novo, por 2, por 3 vezes, pode adulterar e ficar pregando no altar em adultério, né? Os jovens estão em fornicação e estão pregando, estão cantando, assim as igrejas. Esta é a verdadeira igreja de Laodiceia. Meus irmãos amados, isto é muito sério. Muito sério. Porque quando Jesus ele andou aqui nessa terra, ele não veio para pregar o pecado. Ele não veio para ensinar o pecado, mas ele veio para ensinar a verdade. E se ele veio para ensinar a verdade, e ele deixou a verdade na palavra, nós temos que seguir aquilo que ele nos ensinou. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? Esteve com vocês a missionária Maria Helena. Deus abençoe, meus irmãos.